Boa noite, estamos começando a edição desta terça-feira, 24 de agosto. Veja agora o que o Panorama de hoje traz para você. No nosso giro de notícias, nova Lei Federal de Incentivo à Cultura busca agilizar a aprovação de projetos. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais irá cooperar com o trabalho de ajuda humanitária no Haiti. Chefe da Agência da Receita Federal de Caratinga fala sobre os reflexos da pandemia na oferta dos serviços. Veja também Sempre Vivas. Deputada lança cartilha com serviços de atendimento à mulher no município. No quadro Pense Direito, o advogado Lucas Cota de Ramos vai explicar o que é o Dia do Pendura. Estamos no mês do voluntariado e hoje você vai conhecer a inspiradora história do caratinguense João Batista. Não saia daí, o Panorama está no ar. A nova Lei Federal de Incentivo à Cultura torna a aprovação de projetos de captação de recursos menos burocrática e a prestação de contas mais transparente. Entenda melhor. O governo federal quer apoiar atividades culturais que fortaleçam as cadeias produtivas locais, na música, no teatro, dança, pintura e esculturas, e aqueles que priorizam a acessibilidade, como o projeto que faz com que os deficientes visuais enxerguem a nossa história. Quanto mais pessoas eu alcançar, maior é a difusão desse recurso, maior a difusão desse bem cultural. Isso alcança uma maior parcela da população brasileira. Empresas e pessoas físicas que patrocinarem espetáculos, exposições ou lançamento de livros terão abatimento no imposto de renda. E os projetos patrocinados ganham um papel social importante, distribuindo parte dos ingressos para comunidades de baixa renda. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais irá cooperar com o trabalho de ajuda humanitária no Haiti, país que foi destruído por mais um terremoto no dia 14 de agosto. O tremor matou milhares de pessoas e deixou a população completamente desguarnecida. Um avião da Força Aérea Brasileira decolou para Porto Príncipe com 4 bombeiros militares do estado. Agrupamento sentido. Estamos no dia 941 da Operação Brumadinho. Desejamos à equipe brasileira que vai embarcar para o desastre do Haiti sucesso, fé e determinação na missão para ajudar os haitianos na resposta ao terremoto. Repitam comigo: ó Senhor meu Deus! Ó Senhor meu Deus! Dai-me apenas aquilo que vos resta! Dai-me apenas aquilo que nos resta! Dai-me a fome! Dai-me a fome! Dai-me o frio! Dai-me o frio! Dai-me a sede! Dai-me a sede! Dai-me o medo! Dai-me o medo! Mas dai-me acima de tudo! Mas dai-me acima de tudo! A fé! A fé! A força! A força! A coragem! A coragem! E a vontade de vencer! A vontade de vencer! Uns têm, mas não podem! Uns têm, mas não podem! Outros podem, mas não têm! Outros podem, mas não têm! Nós que temos e podemos! Nós que temos e podemos! Agradecemos ao Senhor! Agradecemos ao Senhor! Salve a todos os militares e civis da Operação no Haiti! Salve a todos os militares e civis da Operação no Haiti! A todos os haitianos que sofrem também! E a todos os haitianos que sofrem também! Amém! 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 Grupamento, em continência a bandeira, apresentar a nossa... O Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. Em alusão ao mês, o médico pediatra Washington Filho falou sobre os benefícios do aleitamento materno. Segundo a Organização Mundial de Saúde,
o aleitamento materno deve ser exclusivo até o 6º mês de vida e posteriormente suplementado até os 2 anos de idade, já juntamente com a alimentação de acordo com as idades respectivas. Lembrando que é um alimento completo, rico em nutrientes, sais e minerais. Lembre, é fácil de ser digerido, é gratuito, só depende de você, tá? Está sempre na temperatura adequada e nós consideramos como a primeira vacina para o seu bebê. Tá? Lembre dos benefícios que o aleitamento materno pode trazer ao seu filho. Ajuda a diminuir a incidência de cólicas, ajuda na formação do sistema imunológico de defesas, vai prevenir contra alergias futuras, contra a obesidade, intolerância ao glúten, tá? Vai, ou seja, aumentar o vínculo entre a mãe e o filho, vai ajudar a prevenir anemia, ajuda no desenvolvimento da arcada dentária, ajuda também a evitar doenças futuras respiratórias como asma, como rinite, ajuda também transtornos gastrointestinais, doenças reumatológicas e além dos benefícios ao bebê, temos também grandes benefícios para a própria mãe, né? Por exemplo, ajuda no desprendimento da placenta pós-parto, ajuda na involução uterina, evita aquele sangramento excessivo, ajuda também a evitar o risco de doenças cardiovasculares, surgimento de diabetes mellitus pós-parto, ajuda na perda de peso, né? E também funciona como um método contraceptivo natural, mas isso desde que o bebê esteja em aleitamento exclusivo várias vezes ao dia, né? A sucção do bebê, a produção do leite faz com que aumente os níveis de progesterona e isso acaba evitando a ovulação. O virtual chegou mesmo para tomar conta das nossas relações e é possível que muitas atividades não retomem a normalidade depois da pandemia. A tendência é que esses serviços sejam mantidos cada vez mais pelas plataformas digitais, como é o caso da Receita Federal. De acordo com Tereza Cristina, chefe da agência de Caratinga, a mudança já vinha acontecendo há um tempo e a expectativa é de que algumas funções até mesmo deixem de existir. Independente da pandemia, tivemos uma portaria que estabelece que ele está restrito mais à pessoa física, principalmente aquela que não tem acesso ao ECAC, que é o atendimento virtual da Receita Federal no site. Né? A pessoa jurídica, ela não tem um atendimento presencial mais, a única exceção é o microempreendedor individual. Toda a informação que a Receita tem a respeito do contribuinte, na maior parte, débito, qual a situação fiscal, ela disponibiliza no ECAC. E no ECAC também o contribuinte tem acesso ao chat, que ele pode falar com o atendente da Receita Federal de 7 da manhã às 7 da noite. Os serviços são disponibilizados e, pelo contrário, né? A Receita trabalha com a especialização. Com isso, se você faz uma pergunta no Fale Conosco, né, você vai ser atendido por uma equipe especializada naquele assunto. Também, se você é direcionado ao chat, escolhe o chat por opção, também eles são especializados naqueles assuntos que eles atendem. Para ter acesso aos serviços oferecidos de forma online pela Receita Federal, basta buscar no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Neste mês, a Lei Maria da Penha completou 15 anos. Apenas em 2020 foram registrados em Minas Gerais 149 feminicídios e mais de 144 mil casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. Ciente desta realidade, a Assembleia Legislativa do Estado lançou a cartilha Sempre Vivas, Serviços de Atendimento à Mulher. E a deputada estadual Ana Paula Siqueira esteve em Caratinga para falar sobre o assunto. Confira. Na
Nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Caratinga recebeu a deputada estadual Ana Paula Siqueira. A visita se deu para o lançamento da cartilha Sempre Vivas, em alusão aos 15 anos da Lei Maria da Penha. A deputada Ana Paula, ela faz parte do Partido Rede, né? É a deputada estadual do Partido Rede, então para nós é uma alegria muito grande poder ter no mesmo partido. Então, esse convite, sabendo que ela tinha feito esse lançamento na Assembleia Legislativa, a gente agilizou para que fosse feito também na cidade de Caratinga, né? É a cartilha em defesa das mulheres, a cartilha Sempre Vivas, né? Então, e também nada melhor do que a época onde nós comemoramos 15 anos aí da Lei Maria da Penha. A cartilha surgiu da construção de muitas participantes. Nós temos um grupo, que é o Grupo Sempre Vivas, na Assembleia Legislativa de Minas, que constrói a pauta em defesa dos direitos da mulher. Tradicionalmente, o Sempre Viva realiza atividades no mês de março, em menção ao Dia Internacional da Mulher. Esse ano, em função dos 15 anos da Lei Maria da Penha, nós nos reunimos para difundir a lei, que precisa ser conhecida por todas as mulheres, por todos os homens, por toda a nossa sociedade, para garantirmos assim a vida das nossas mulheres, porque nós queremos todas sempre vivas. Nosso objetivo é que todas as mulheres possam ter acesso para saber os seus direitos e saber aonde recorrer, porque infelizmente a violência doméstica é a violência que mais cresce em Minas Gerais. O atendimento à mulher em situação de violência é algo muito complexo, que envolve muitos serviços distintos. Fazer com que essa rede funcione em sincronia requer um olhar constante. A gente tem a tipificação dos 5 tipos de violência: violência física, violência moral, violência sexual, violência psicológica e violência patrimonial. Violências essas que não são também conhecidas da nossa população. E temos também as medidas protetivas que surgiram com a Lei Maria da Penha, além de um caráter assistencial às mulheres. Na oportunidade do encontro com o Poder Legislativo, foi registrada também a criação de uma comissão de defesa dos direitos da mulher em Caratinga. Precisamos sim da participação dos homens também no enfrentamento à violência doméstica, familiar, especialmente contra as mulheres. Essa é uma luta de todos nós. As comissões locais, elas são extremamente importantes. Hoje eu estou tendo o privilégio de fazer parte do lançamento oficial da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Caratinga, e não só pelo caráter do cuidado com as políticas voltadas para as mulheres que vão enfrentar a violência. A gente tem outras temáticas com o olhar feminino que vai ser debatido nessa comissão. Eu fico muito satisfeito de poder representar, né, também essa causa. Eu sou autor da lei que homenageia a mulher aqui no dia 8 de março. Também, devido à deputada Ana Paula, que ser a presidente da Comissão de Defesa das Mulheres da Assembleia, foi solicitação minha que fosse criada essa comissão aqui também na cidade de Caratinga. Então, assim, a gente espera, né, que a mulher não busque o espaço, mas que ela ocupe o espaço que já é dela, que já existe, né, que muitas das vezes é repreendido, as pessoas acabam não aceitando. Então, a gente tem que mudar esse cenário. É fundamental reforçar que não basta ter um instrumento de punição, mas também um intenso trabalho de prevenção, inclusive nas escolas. Uma grande aliada no enfrentamento à violência, porque a violência é uma questão cultural no Brasil e no mundo, então nós precisamos educar as pessoas. Eu tenho um projeto de lei que está tramitando na Assembleia, que inclui noções da Lei Maria da Penha no currículo escolar, focado no ensino médio, que é a delimitação do nosso Estado, de maneira que os nossos adolescentes e jovens possam conhecer detalhadamente a lei, conhecer os tipos de violência e identificar, inclusive, quando as suas famílias estiverem passando por essas situações. Na visita à cidade, a deputada estadual aceitou o convite e também participou do programa Começo de Conversa com o professor Eugênio Maria Gomes. Motivo de muita alegria, professor Eugênio, que é muito conhecido aqui, sempre faz belíssimas entrevistas, estou me sentindo, inclusive, lisonjeada de poder estar aqui, para falar um pouquinho do nosso trabalho também lá na Assembleia, que para além da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, a gente também compõe a Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência. Uma árvore que o senhor falou, né? Se for bem cuidada, bem plantada, se a muda for boa e bem regada, os frutos serão bons, né? Eu agradeço, deixo um convite para cada uma e cada um de vocês conhecer um pouco mais da atuação da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e conhecer o nosso mandato também através do nosso site www.anapaulasiqueira.com.br.
Então, continue ligado em nossa programação e não perca esta entrevista especial com a deputada estadual Ana Paula Siqueira no programa Começo de Conversa. Terça-feira é dia do quadro Pense Direito. Toda semana trazemos um assunto diferente para você. E hoje o advogado Lucas Cota de Ramos vai falar sobre o Dia do Pendura. Você sabe o que é e quando acontece? Veja mais detalhes sobre esse tema a seguir. No dia 11 de agosto de 1827, foi aprovada a lei que criou os cursos jurídicos no Brasil. Era a época do regime de Dom Pedro I e, a partir de tal data, comemora-se, então, o Dia do Acadêmico de Direito e também, por consequência, o Dia do Advogado. Em comemoração a essa data, pela criação dos cursos jurídicos no Brasil, também chamado Dia do Pendura, surgiu esse apelido pelo seguinte motivo. Comemorando essa criação e essa data, as pessoas, os advogados e estudantes da época, tinham o hábito de, nesse dia, irem aos restaurantes, bares, estabelecimentos em geral, nas proximidades das faculdades, para ali tomarem refeições, bebidas, enfim, festejarem. E também era um costume que os donos desses estabelecimentos, honrados pela presença ali de pessoas da mais alta estirpe, das classes mais abastadas da época, né, seja economicamente ou intelectualmente, deixassem que essas pessoas comessem e bebessem de graça. Ao final, então, desses atos, né, ao final da refeição, ao final da festa, os advogados e acadêmicos de direito discursavam em homenagem a esses donos desses estabelecimentos que, portanto, sentiam-se honrados e a cada ano a tradição se renovava. Era o famoso pendura. Pendura minha conta aí. Pendura, deixa que depois eu pago, só que na verdade não pagavam e tudo bem. Os donos do estabelecimento, né, dos estabelecimentos em geral, já sabiam disso, isso já era um costume, já era tolerado e até de certo modo incentivado. Ocorre que com o tempo, com crises econômicas, né, escassez de alimentos, enfim, e aumento também dos estudantes e advogados no país, o dia da pendura foi ficando insustentável para os comerciantes, né? Nem todos mais topavam esse tipo de situação e passavam a cobrar, assim, daqueles que tomassem refeições ou bebidas, né? E festejassem nos seus respectivos estabelecimentos. E assim ficou conhecida, então, a história do Dia do Pendura. Até hoje nós temos um resquício dessa tradição no Brasil, né? Algumas faculdades mais tradicionais, mais antigas no país, nos seus arredores, os donos de bares ficam preocupados nessa data porque já sabem que talvez o estudante virá para comer e beber sem a intenção de pagar, né? Mas, apesar desse costume, é importante falar que nós temos um crime no Código Penal, no artigo 176, que é o seguinte: tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Esse crime tem uma pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Então, o Código Penal de hoje já tutela há muito tempo essa conduta como sendo criminosa, né? Por mais que permaneça o costume, temos a conduta sendo criminosa, sim. O costume, a princípio, não revoga a lei. Está certo também que no Código Penal, no parágrafo único aqui em seguida, nós temos uma situação que fala que esse crime somente se processa com representação, ou seja, é necessário que o dono do bar represente contra aquela pessoa que faça isso, né, o estudante ou o advogado ali presente que está querendo, digamos assim, comer e não pagar, e o juiz pode, independentemente disso, deixar de aplicar a pena, considerando mesmo o costume e esse hábito aí, essa questão que vem sendo praticada desde muito tempo atrás, desde a criação dos cursos jurídicos no Brasil. No quadro Oportunidades, você fica por dentro das vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho. Açougueiro com experiência podendo ser fora da carteira de trabalho. Ajudante de carga e descarga, sem experiência e com disponibilidade para serviços pesados. Atendente de farmácia balconista, com experiência na carteira de trabalho. Auxiliar de mecânico de autos, mecânico de motocicletas, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar em saúde bucal, sem experiência e concurso de ASB. Auxiliar técnico de mecânica,
máquinas e equipamentos de construção civil. Com experiência em qualquer área da mecânica, podendo ser fora da carteira de trabalho. Balconista de padaria, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Caseiro, vaga para trabalhar em Ubaporanga, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e alfabetizado, saber ler e escrever. Embalador à mão, vaga exclusiva para pessoa com deficiência. Não é necessário ter experiência. Instalador de alarmes residenciais, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação AB. Instalador, reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações. Sem experiência, com ensino médio completo, habilitação B e carro próprio. Instrutor de informática, com experiência na carteira de trabalho, ensino médio completo e curso superior, técnico ou profissionalizante na área de informática. Mecânico de automóvel, com experiência na carteira de trabalho e habilitação B. Motorista de automóveis para depósito de gás, sem experiência e com habilitação AB definitiva. Motorista de caminhão para rotas interestaduais, sem experiência e com habilitação C ou D. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Auxiliar de serviços gerais, vaga exclusiva para pessoas com deficiência. Não é necessário ter experiência. Promotor de vendas, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Recepcionista atendente, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Técnico em segurança do trabalho, com experiência podendo ser fora da carteira de trabalho, curso técnico em segurança do trabalho e conhecimentos de informática. Vendedor no comércio de mercadoria, cosméticos para salão de beleza, com experiência em vendas, podendo ser fora da carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Vendedor no comércio de mercadorias, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho, além de ensino médio completo e habilitação A ou B. É necessário também ter veículo próprio, sendo carro ou moto. Vendedor no comércio de mercadorias, contrato temporário em máquinas de cartão, com experiência na carteira de trabalho, ensino médio completo, habilitação B e carro próprio. Vendedor interno para ótica, com experiência em ótica ou oftalmologia, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os interessados podem ainda agendar o atendimento presencial no endereço mg.gov.br/agendamento. Chegou a hora de saber como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quarta-feira em Caratinga, dia de sol com poucas nuvens. Os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 32 graus. Em Dom Cavate, tempo aberto, sol com algumas nuvens. A mínima é 15 e a máxima 31 graus. Em Bom Jesus do Galho, dia ensolarado. A temperatura varia entre 13 e 33 graus. No mês do voluntariado, o Jornal Panorama traz uma reportagem especial sobre o assunto. A seguir, você vai conhecer a história do caratinguense João Batista, um homem que dedica sua vida a servir ao próximo. Ser voluntário é doar espontaneamente seu tempo a fim de uma boa causa, mobilizando energia, recursos e competências. É também uma forma de fortalecer a solidariedade e a cidadania. João Batista Estevão é um ótimo exemplo do espírito voluntário. Morador do bairro Esplanada, em Caratinga, há pelo menos 10 anos, ele dedica seu tempo a servir e a praticar a caridade. Diariamente, ele cuida de pessoas acamadas, na maioria das vezes, idosos. A maioria das pessoas da cidade de Caratinga me conhece. A gente anda em todos os bairros da Antena, né? Polivalente, Santa Cruz, Limoeiro, Bar das Graças, Santa Zita. Entendeu? Eu decidi ajudar eles porque tem muitos idosos que passam nessa cidade. Porque o que acontece? Com um salário mínimo, não dá para manter o idoso que está ali com câncer, com fase seminal na cama, entendeu? Eu sou da pastoral de idosos, né? Sou carmelita.
há 15 anos e tem há 10 anos que eu faço trabalho voluntário todos os dias. João Batista se desloca até a casa dessas pessoas utilizando uma bicicleta para levar fraldas geriátricas, pomadas e cestas básicas, além de muita esperança e solidariedade. Batista recebe tudo por meio de doações e precisa de ajuda para seguir ajudando. Ele é de origem humilde e sonha em conseguir uma moto para dar sequência ao trabalho, cumprindo sua missão. Em média, são 12 banhos diários em idosos. Receber ajuda, principalmente dos carmelitas, né? Que tá lá, você vai lá na casa de um paciente lá, leva a fralda, né? E paga uma água, paga uma luz, né? Mas eu dependo muito, assim, igual eu te falando, né? De ajuda das pessoas. É porque eu tenho ajuda dos empresários aí, apoio, mas eu queria mais apoio mesmo desses empresários aí. Meu gasto é muito grande, Léo. Muito grande mesmo meu gasto, entendeu? Aí por isso que eu preciso de um apoio, né? Procurei vocês para mim estar divulgando meu trabalho aí, para a gente ter mais uma tranquilidade hoje, para poder estar ajudando esses idosos acamados. Fico muito feliz, cara. Eu quero assim... gratidão mesmo. Eu fico muito feliz por estar fazendo esse trabalho. A senhora Irene, moradora do bairro Santa Cruz, em Caratinga, conta que o marido está acamado há cerca de 2 anos por conta do Alzheimer. Há pelo menos 1 ano, ela recebe o apoio de João Batista, o que tem sido fundamental para cuidar do idoso, que tem 85 anos de idade. Ele me ajuda muito com essas fraldas aí, que tem me ajudado muito, graças a Deus. Aí eu tenho pedido muito a Deus para ele, né, para Deus dar força para ele, né, para ele que ajuda aqui, né, vem aqui, conversa com ele para mim. Assim, pôs as fraldas dele, né, para ajudar, muito, agora a minha nora também tudo ganhou. Então ele me ajuda muito, tem muito tempo que me ajuda com essas fraldas, graças a Deus. Eu agradeço a Deus e agradeço a ele, né. Para ajudar o João Batista a seguir com o trabalho voluntário, basta enviar qualquer quantia para o Pix 027.721.056-95, é o CPF. Ou você pode levar a doação à Rua Geraldo Assis Barreto, número 113, apartamento 2, no bairro Esplanada. E o telefone para contato é o 33 999 76 6415. E é com esse belo exemplo de solidariedade e amor ao próximo que nós vamos encerrando a edição desta terça-feira. Agradecemos a quem nos acompanhou até aqui. Lembrando que você pode seguir conectado com as notícias nas redes sociais do Panorama. Amanhã estaremos de volta. Esperamos você!